com vocês? Espero que estejam bem, né? O vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre contorno, sim, o famoso contorno no rosto. E eu vou estar ensinando vocês de uma forma mais prática, uma forma que é mais comum de ser usado o contorno, que é o contorno com um contorno em pó. E que é muito mais fácil, principalmente para quem está iniciando nessa questão de começar a maquiar, de começar a conhecer o seu próprio formato de rosto. E eu vou ensinar os traços mais comuns de ser usado. Mas se vocês gostarem desse tipo de vídeo explicando sobre contorno, eu posso trazer outras formas de se fazer o contorno no rosto também, porque também tem outros tipos de formas, depende do tipo de rosto. Mas tem uma forma que é muito comum de ser usada, que aparentemente vocês já devem ter visto em algum lugar, mas eu quero mostrar com vocês passo a passo, com mais detalhes, pra você como fazer pra esfumar certinho, pra não ficar manchado esse contorno no seu tom de pele, ok? Então, vamos lá comigo, já começar esse vídeo que vai estar muito legal as dicas e as informações pra vocês hoje. Espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo, qualquer coisa me deixem aqui nos comentários também. E já aproveita, antes de terminar esse vídeo, corre para deixar seu like, comenta, já compartilha com os amigos, família, vizinho, todo mundo, para assistir os vídeos, tá? Para estar aprendendo também a maquiagem aqui comigo. Então, deixa nos comentários que eu sempre tô lendo, tô curtindo, deixando coração e olhando o que vocês querem que eu traga mais pro vídeo, tá? Então, vamos lá, sem enrolação mais. Então, como vocês podem ver, eu já passei a base no meu rosto, eu passei o primer, a base e eu fiz minha sobrancelha somente. E eu tô com um hidratantezinho labial nos lábios e é apenas isso. Pra gente poder fazer o contorno, eu indico vocês a deixarem também a sua pele preparada e vocês passarem a base pra poder fazer esse contorno em pó. Que eu vou mostrar aqui pra vocês, que é um contorno assim em pó. Tem uns que vêm em paletinhas e esse aqui eu peguei um que é sozinho mesmo. E aí vocês escolhem o contorno dos 2 tons acima da sua pele pra não ficar tão escuro e também não tão claro na hora de fazer. Tomando um cafezinho no vídeo. Mereço, né, gente? Quem também gosta de um bom cafezinho da hora, não tem como resistir. Eu tive que parar aqui pra tomar um café, não tem condição. Já faz um cafezinho aí, toma comigo e vem continuar assistindo esse vídeo aqui. Eu já passei a base, mas eu não passei o corretivo. Então eu vou utilizar um corretivo aqui da Ruby Rose, que eu gosto. Ele é um corretivo de alta cobertura e assim de bisnaguinha, então já facilita, porque ele já vem com o próprio pincelzinho pra aplicar. Eu já mostrei pra vocês em outro vídeo. E eu também tô agora com esse novo quadro no canal, chamado Papo Reto com a Lisa. Papo Reto, na verdade. E... gente, voou um negócio aqui, socorro, na parede. Ai, Jesus, minha mãe vai me matar. Depois eu limpo. Tudo pelo vídeo, né, gente? Olha o que acontece. É que eu sou meio desastrada mesmo, né? Então minha mãe já sabe. Então, passei esse corretivo. E se vocês quiserem, como eu tava falando, eu acabei perdendo o foco, eu posso fazer uma resenha explicando sobre o que a marca promete e se ele realmente cumpre, tá? Que eu ainda não olhei o que a marca promete dele, né? Só tô usando assim a rolê pra ver se realmente cumpre o que a marca prometeu, que seria a função desse produto. Então, deixa nos comentários também isso, fazendo favor. E deixa mesmo, gente, que é muito importante pra mim saber se vocês querem esse tipo de conteúdo ou não, o que conteúdo vocês querem saber. Que daí eu vou anotando e vou fazendo os vídeos, entendeu? Eu vou espalhar aqui com a esponjinha um corretivo pra gente já ir pro contorno, né? Mas esse aqui é praticamente do tom na minha pele, então eu apenas quis corrigir as olheiras e não iluminar ainda. O iluminar eu vou deixar pra essa parte do contorno, pra gente já aprender um pouco de contorno e iluminação junto. Olha o bônus aí pra vocês, que eu tô animada hoje. Então tá. Como eu tava falando pra vocês, vamos usar um contorno em pó. Você pode usar o paletinho que você tiver, ou a cor que você tiver, tá? E eu acho que existem contornos que são líquidos, cremosos, mas eu acho muito mais fácil, nesse primeiro momento, aprender a fazer com contorno em pó e fazer bem feito o contorno,
sem manchar, porque contorno líquido e cremoso é um pouco mais difícil pra utilizar se você não tem muita prática. Então, mesmo que você às vezes faz maquiagem, mas não faz tanto contorno todo dia e tudo mais, é bom, e principalmente pra quem tá iniciando na maquiagem e quer aprender, é melhor você utilizar o contorno em pó. Então já pega aí o que você tem em casa e vem fazendo comigo. Aí eu vou pegar esse pincelzinho assim, que ele é um pouco fofinho, porém ele é menorzinho assim, ó. Não seria um de pó, por exemplo. Que o de pó, deixa eu até pegar aqui pra vocês. Achei esse aqui. Ele seria um pouquinho maior, bem maiorzinho. E esse aqui ele já é mais fininho aqui e ele dá uma arredondadinha aqui, ó. Mas eu gosto bastante. Tem outros tipos também de pincel para contorno, que é também chanfradinho, que é um de blush, que também dá pra você usar também para contorno. Então, se você tiver algum pincel, deixa eu mostrar. Chanfradinho também dá pra usar para contorno e pra blush. Então, já pega aí também o seu pincel e vamos utilizar. Então, tá. Não selei a minha pele, então é muito importante. Eu não selei a pele antes. Selar é o quê? Passar o pó em cima da nossa pele pra realmente secar tudo. Eu acho melhor fazer dessa maneira e depois a gente utilizar o pó. Porque se a gente der algum erro, alguma coisa, dá uma amenizada quando você passa o pó por cima. E também se ficar muito escuro, escorrer o risco às vezes de você escurecer muito, você passa o pó, depois o tom da sua pele, em todo o seu rosto, mesmo em cima do contorno, que já vai dar essa amenizada. Então, eu achei interessante trazer essa forma, mas tem muitas pessoas que também, e às vezes até eu faço, passo o pó e aí faço o contorno. Então, vai do seu gosto mesmo. Vai, assim, da forma com que você achar melhor. Se você achar melhor com a pele mais sequinha, vai facilitar às vezes ainda mais. Mas eu acho melhor fazer dessa forma, porque se você errar alguma coisa, às vezes dá pra dar uma consertada aí passando pó por cima. E aí não vai ficar tipo pó de novo, pó de novo, pó de novo, entendeu? Muito carregado. Mas se você também gostar de carregado, aí também vai em frente e taca pó nessa cara. Então vamos lá, vou pegar um pouquinho aqui do produto em pó. Dou uma circuladinha, depois eu tiro o excesso. Então assim, se você não tem muita facilidade, ou nunca fez contorno, ou já fez algumas vezes e não deu certo, pega pouco produto, que é melhor você ir construindo camadas do que aplicar direto de uma vez e aí depois não conseguir esfumar, ainda mais que a nossa pele tá com a base, entendeu? Então ele vai grudar nessa pele. Então assim, pega aos poucos. Pega ao pouco, dá aquela batidinha pra tirar aquele excesso e aí você vai construindo camada que é muito melhor. Deixa eu pegar aqui o espelho. Acho que dá pra ver, né? Vou fazer o biquinho. E vou fazer o contorno aqui dessa região da orelha. E vou descendo aqui pra baixo. E sempre deixando 2 dedos antes da boca. Então faz o biquinho. No meu rosto já tem um pouquinho de marcação. Mas se você não tiver, você vai colocar o pincel bem aqui assim, ó, nessa região da ponta da orelha pra cá. Ou nessa região dos cabelinhos, se você tiver uns cabelinhos aqui igual eu. Então tá, peguei o pincel na ponta do pincel pra mão ficar mais levinha. E vou fazendo esse contorno, um pouquinho de vai e vem, com o biquinho. Pode ser um pouquinho de movimentos circulares, um pouquinho de vai e vem. Ó, tô depositando bem levinho, tá vendo como já ficou a cor? Agora, eu vou dar aquela, e ó, 2 dedos antes da boca. Que não pode ultrapassar, vir muito aqui, vai ficar uma linha aqui gigante, já vai ficar parecendo coringa, né? Não tem condição. Brincadeira da parte. Então, vou continuar esfumando. Não peguei mais produtos, que esse produto aqui é bem pigmentado, é da Kim's Berenice esse contorno. Então, tô só espalhando. Mas se o seu tiver ficado muito fraquinho, pode pegar mais um pouco, tira o excesso, como eu expliquei pra vocês, e aí passa um pouquinho mais. Mas esfuma primeiro pra ver se realmente tem necessidade. E aqui eu tô olhando no espelho, tá? Pra eu conseguir realmente fazer com vocês. E aí eu dou uma leve subidinha aqui, mas sem opcional. E tô esfumando sem pegar produto.
Olha só a diferença. Já dá uma afinada aqui nesse lado. Então, e aí o segundo local é como? Vou fazer desse lado do rosto primeiro, que daí depois eu faço desse lado e vocês já vão ter aprendido. Fica mais fácil. Vou pegar mais um pouco de produto, tiro o excesso do mesmo contorno. E agora eu vou fazer, como eu expliquei pra vocês, eu tô ensinando um contorno que é o mais comum de ver, assim, em vídeos de blogueiras, de vídeos da internet no geral, as pessoas fazendo esse tipo de contorno. Então eu vou ensinar ele pra vocês, mas se vocês quiserem que eu aprofunde um pouco mais, tem outros tipos de técnicas pra contorno sim, tá? Não existe só uma, mas eu vou ensinar essa que é a mais básica e talvez a mais fácil de vocês aprenderem agora. Então, eu vou passar aqui embaixo do pescoço, que é pra diminuir essa questão da papada. Se você quiser também, se você já tem um rosto muito fino aqui, eu aconselho você deixar só o contorno aqui mesmo, que já vai dar uma boa diferença. Mas se você tem uma papadinha, como eu, vai dar uma amenizada aqui nessa região. Então, peguei, tirei o excesso e vou aplicar aqui assim, ó, nessa parte, ó. Que tá, eu até afundo aqui, ó, que tem o nosso ossinho aqui. Bem um pouquinho, tem um ossinho bem aqui assim, nessa parte da aqui, no rosto. E a gente vai aplicar um pouquinho abaixo desse ossinho. Me perdoe se eu estiver falando merda, gente. Mas é um pouquinho abaixo desse ossinho, isso que importa. Então, eu pego na ponta do pincel e vou fazendo esse esfumado, fazendo essa linha nessa parte do rosto. Estão conseguindo ver? E aí eu sigo essa linha meio reta aqui. Dou movimentos circulares também, pra poder esfumar bem essa parte. Ó. Tô tentando olhar também, né? Ó, como... Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas eu consigo ver que esse lado aqui tá um pouquinho mais saltadinho. E esse aqui já tá um pouquinho mais desenhadinho, ó, o meu contorno. Não sei se vocês conseguem ter essa percepção, que aqui tá um pouquinho mais levantado, ó. Minha própria, essa parte do rosto. E esse aqui já não tá. Tá vendo como o contorno faz diferença? Então, assim, já faz movimentos circulares, pega nessa linha aqui e vai fazendo essa parte do contorno. Até ficar bem esfumadinho. Toma cuidado pra não manchar essa parte aqui do pescoço, tá? Pra não ficar aquela coisa horrível. Manchar, que eu falo, é ficar muito escuro e aí você não conseguir corrigir e vai dar muita sombra. Só uma leve sombra pra dar realmente esse contorno e afinar o rosto, mas sem manchar muito, sem dar muita diferença dos tons da nossa pele, tá? Bom, eu sei que é muita informação, mas... Nossa, deu uma babada aqui, gente. Foi mal. Eu sei que é muita informação, mas... repete o vídeo, qualquer coisa, volta. Eu preciso dar, assim, explicar lentamente, às vezes o vídeo fica um pouco maior, pra que vocês realmente compreendam por que que eu faço isso nesse lugar, entendeu? Não só mostrar pra vocês eu fazendo contorno, não explicar o porquê. Eu gosto de explicar o porquê das coisas, que eu sou uma pessoa que eu já sou muito curiosa. Quando eu vejo alguém fazendo algo, eu gosto de saber o porquê isso, porquê nessa região, entendeu? Então, por isso que eu tenho essa questão de fazer isso também nos meus vídeos, porque é algo que eu pesquiso quando eu tô pesquisando sobre alguma coisa, querendo me informar sobre algo, eu sou assim, entendeu? Então, eu gosto de explicar dessa forma por conta disso. Então, se ficar um pouco confuso ou ficar muita informação, vai, pega aos poucos, treina em casa, no momento que você puder, pra não correr o risco de você só fazer na hora da pressa que estiver saindo, que às vezes a chance de dar errado é maior. Então, treina um pouco antes pra você ver realmente os locais que tem que passar, volte o vídeo, assiste de novo. E aí, esses foram os 2 pontos que são mais comuns de ser usado. E agora, eu vou para o terceiro ponto, que daí eu já indicaria pra quem tem a testa maior como a minha, a fazer
Se você tem a testa pequena, eu não aconselho, porque senão vai achatar ainda mais o seu rosto. Então, se você tem a testa grande, assim, consideravelmente, que dá, né, quase o palmo da mão, aí eu já aconselho a fazer o contorno. Minha testa é grande, gente. Mas é isso mesmo, né? Combina com o meu rosto, tá tudo certo. Mas se você quer dar uma disfarçadinha, vamos pegar também um pouco do contorno, pincel. Tô tirando aqui o excesso. E vamos passar bem aqui assim, na lateral aqui desse rosto. E eu vou passar aqui, ó, colocando pra dentro, na região do cabelo. Pra também ter essa, não ter uma divisão aqui de uma cor aqui no meio e uma cor aqui, entendeu? Então, eu vou aplicar, ó, colocando aqui bem levinho, ó, pra dentro do cabelo, praticamente. Dando essa, tipo, essa esfumadinha e descendo nessa região aqui. Ó, eu tô varrendo pra dentro, ó, praticamente. Só que eu tô fazendo um pouquinho mais rápido. Mas o movimento é pra cá, ó. Tá vendo que tá dando uma leve sombreadinha? Pra ficar bem leve mesmo. Pelo menos assim, eu não gosto que fique muito marcado, sabe? Eu já tenho a tendência de usar algo mais natural, que não mude tanto as formas do meu rosto, mas só dê essa realçada mesmo. Não gosto que mude muito as formas do meu rosto. Só dar uma leve realçada. Ó, eu passei bem pouquinho, mas ó, aqui sem nada. E ó, como vocês podem ver, já dá, ó, esse lado do meu rosto tá sem contorno nenhum. Aqui dá pra ver mais a papada, aqui nessa região mais assentada, né, até quando eu falo. Não tem como afinou, não tá tão afinado aqui, a bochecha tá mais soltada. E aqui na testa continua a mesma coisa, não tem nenhuma sombrinha, ó. E olha desse lado. Aqui já vemos que diminuiu um pouco, não faz milagre, né, gente? Tem uma papada aqui ainda, mas já diminuiu, deu uma afinada. Marcou um pouquinho mais essa parte que eu tenho já um pouquinho marcada. Então, já deu um pouquinho mais dessa afinada aqui no rosto, até quando eu coloco assim de lado. E um pouquinho dessa sombra aqui na testa. Que é o famoso jogo de luz e sombra, que vocês ouvem falar em obras de arte também. Nosso rosto também é uma tela, também é uma arte. Então, o que muda é que a gente pinta, né, o nosso próprio rosto e muda um pouquinho as formas do nosso próprio rosto. Então, eu gosto bastante de refletir sobre essas questões da arte, porque pra mim a maquiagem é uma arte também. Então, eu acho bem legal. Então, esses são os contornos mais comuns de fazer nesses 3 pontos, que é praticamente assim, aqui, aqui e aqui. 3 pontos, tá? E aí, eu vou fazer o contorno no nariz também, para vocês verem como fica. Pra ensinar pra vocês, né? Mas, se vocês não quiserem fazer só esses 3 pontos, já fica bem legal. Mas eu vou fazer pra mostrar pra vocês realmente ver como fica, se dá diferença mesmo. Bom, eu não costumo fazer contorno no meu nariz, muito raro, assim, eu gostar. Porque eu gosto do meu nariz mesmo, não tem muito problema, mas como a gente tá fazendo contorno, às vezes é legal você contornar todo o rosto pra ter essa harmonia na maquiagem, entende? Então, eu vou fazer aqui. Geralmente, eu gosto de pegar desde aqui dessa parte do olho, que a gente tem um fundinho aqui, e vim nessa reta esfumando. Eu já peguei um pouquinho do produto, tirei o excesso e eu vou fazer aqui com vocês. Ó, desde essa parte aqui, aí eu vou trazendo o contorno nessa linha do meu nariz, seguindo essa mesma linha, ó. Eu vou dar uma esfumada ali, mas tá vendo que eu venho esfumando dessa parte, e já aqui a gente tem um ossinho aqui, e eu vou seguindo esse ossinho pra poder esfumar. Então, agora eu vou continuar aqui nessa linha, vou esfumar mais. Fazer essa voltinha aqui no nariz. Nessa pontinha, ó. Eu vou esfumar isso aqui, né, porque ficou um pouquinho marcado.
e vou dar essa esfumadinha, né, pra ficar mais levinho o contorno. Olha só. O lado contornado. Deixa eu dar mais uma esfumadinha aqui. É porque só de um lado fica meio estranho mesmo, viu, gente? Mas, ó, como já tá a sombra aqui no meu nariz. Agora eu vou fazer do outro lado. E depois eu já continuo fazendo o contorno do outro lado e volto pra gente continuar nossa conversa. Pego daqui. Como eu falei pra vocês, a gente tem um ossinho bem aqui assim nessa lateral. Então, geralmente eu faço bem nesse ossinho. E agora eu vou esfumar. Eu não peguei mais produto, eu realmente pego muito pouco nessa parte do nariz. Pra poder fazer só essa sombra mesmo. E faço aqui na pontinha ligando com o outro lado. Ó. Tô vendo a sombra já aí. Olha só como já deu uma diferença. Que tá mais centralizado aqui no meio, né? Esse foco. Porque a gente colocou uma sombra praticamente nessas restantes aqui do nariz. Então, acaba o foco, acaba sendo centralizado nesse meinho. Por isso que dá essa impressão, como se ele estivesse menor. É só um jogo realmente de contraste com as sombras no nosso rosto. Às vezes eu não gosto que fique essa parte aqui muito marcada. Então, às vezes eu acabo fazendo já um leve esfumadinho aqui natural com essa sombra pra fingir que é do esfumado também. Só trago um pouco pra cá. Só pra não ficar muito só aqui, sabe? Uma linha, acho que vocês tinham percebido também, né? Ou não. Ou só eu que tenho essa neura mesmo. Damos uma esfumadinha, porque eu sou a louca do esfumado. Eu acho que quanto mais a gente esfumar, melhor fica a maquiagem. Pra mim, assim, é fundamental em qualquer parte. Seja no olho, seja no contorno. Você esfumar muito bem. Acho que quanto mais esfumar, melhor. Olha só. Como já fica diferente. E agora eu vou terminar de fazer o contorno do outro lado do rosto. Pra não ficar tão longo esse vídeo mais do que já tá. E já volto aqui pra vocês verem. Agora eu vou iluminar um pouquinho meu rosto com corretivo e depois vou passar o pó. Eu vou deixar um pouquinho mais acelerado pra não ficar tão longo esse vídeo. Outro dia eu explico melhor sobre a iluminação, tá, gente? Então é isso. Vamos lá. Vou passar um outro corretivo um pouco mais claro. Aqui nessa região do olho. Porque assim, gente, quando a gente faz o contorno nessa parte, além de a gente afinar o rosto, a gente também acaba ressaltando um pouquinho mais a maçã. E trazendo foco para essa região. Então, eu vou dar uma iluminada aqui nessa parte. Eu já corrigi, né? Com um tom na minha pele, com o corretivo, e agora eu tô passando um corretivo mais claro. Vou passar um pouquinho aqui no nariz. Eu vou passar com mais pressa, porque o vídeo já está ficando longo, porque eu falo demais. E aí depois eu vou esfumar. E aí dá quando eu passo claro, dá um pouquinho ainda mais de contraste nesse contorno e nas formas que a gente fez o contorno. E agora eu vou aplicar um pouco do pó solto pra selar tudo isso. Vou passar em todo o rosto mesmo. Se você não tiver pó solto, use pó compacto mesmo. Pega com o pincel e vai dando batidinhas pra não ficar tão pesado. Eu passo em todo o rosto até em cima do contorno.
Mas bem de leve, estão vendo que eu não tô pegando muito. E o que eu passei, ele é meio translúcido, então ele não dá adição de cor. Então, se você estiver usando um da sua cor, do tom de pele, então não passa no contorno. Passa só nas regiões que você não utilizou o contorno. Por exemplo, aqui assim, pra dar uma... pra ficar um pouquinho mais reto esse contorno, mais marcado. Passa aqui, aqui assim, nessa parte do rosto, das olheiras e um pouquinho aqui no centro da testa. E nas partes do contorno não passa, se você não tiver um translúcido, tá? Pra não aderir cor. Eu passei no rosto todo porque ele é translúcido, então ele não vai interferir no meu contorno, então fica mais fácil pra esfumar e passar em todo o rosto. Se não, passa só nas regiões que você não passou o contorno escuro, ok? Então acho que é isso, gente. Outro dia a gente fala melhor sobre a iluminação do rosto e a importância, o porquê de fazer isso. Mas, como eu já falei brevemente, essa questão mesmo de contraste de luz e sombra. Então a gente usa o mais claro e o mais escuro para ter esse contraste na hora de fazer a sombra no rosto e iluminar também o que a gente quer ressaltar. Por exemplo, eu quis ressaltar essa região aqui dos meus olhos, da olheira, porque primeiramente eu corrigi a olheira para depois eu iluminar. Então isso também é muito importante. Se você também tem muita olheira, não adianta você só iluminar, que ainda assim vai ficar ali as olheiras. Então é bom você corrigir com o corretivo do tom da sua pele e depois você ilumina com corretivo mais claro. Então essas são as minhas dicas de hoje e as minhas informações. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu posso trazer mais e coloquem as suas dúvidas nos comentários. O que mais vocês têm dúvidas além do contorno? Ou se vocês querem que eu traga outras formas de fazer o contorno também. Então é isso, um beijo e até a próxima. Não esquece de deixar seu like, de comentar aqui no vídeo e compartilhar para todo mundo. E se você não se inscreveu no canal, já se inscreve aí antes de terminar esse vídeo. Beijo, tchau!